A reportagem de capa da edição 181 da Revista Oeste é assinada por Branca Nunes. Com o título Lavagem Cerebral na Sala de Aula, o texto mostra que as escolas estão concentradas em ensinar assuntos como ideologia de gênero, reforma agrária e outras causas defendidas por professores de esquerda. Vamos acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. O vídeo da apresentação denominada Cavalo Tarado viralizou nas redes sociais e pousou em veículos da imprensa. A repercussão negativa induziu o prefeito Eduardo Paes a declarar-se indignado. A Secretaria Municipal de Cultura garantiu que repudiou veementemente o teor da apresentação do grupo, contemplada com R$50 mil no edital de 2022 para ser encenada nas escolas municipais. Uma providencial conjugação de acasos fez com que o vídeo fosse filmado por alguém, caísse nas redes e se transformasse em assunto nacional. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. Dezenas de eventos semelhantes ocorrem rotineiramente em instituições de ensino espalhadas pelo país, e nenhum consegue espaço no noticiário jornalístico. Nas escolas, são cada vez mais comuns espetáculos, palestras e mesas redondas, dominados por temáticas muito apreciadas pela chamada esquerda. Com crescente frequência, as salas de aula se concentram em assuntos como ideologia de gênero, LGBT, reforma agrária, etc., em detrimento do português, da matemática ou das ciências. O Brasil está formando uma geração de crianças traídas pelas preferências ideológicas dos professores. Bom, vamos trazer mais destaques dessa edição da Revista Oeste, porque hoje, sexta-feira, nós recebemos aqui no estúdio Branca Nunes, nossa diretora de redação. Branca, seja bem-vinda hoje aqui do meu ladinho. Parabéns por essa belíssima reportagem de capa, precisamos falar sobre o tema. Nós destacamos aí um trecho dessa reportagem que fala aí desse vídeo, né, Cavalo Tarado, mas você traz no corpo da reportagem outros exemplos. O que mais que você pode destacar? Porque eu tenho certeza que quem está nos acompanhando em casa, quem é pai, quem é mãe, quem é avô, avó, tio, tem muito interesse nesse assunto. Oi, Paula, boa noite Augusto, Lacombe, Ana, Alexandre. É um prazer estar aqui, de novo às sextas-feiras. Então, essa reportagem, ela surgiu por causa desse vídeo do cavalo tarado, né, que ganhou esse edital. Ou seja, as apresentações foram feitas com dinheiro público. E porque essa semana, por esse acaso do destino, foram alguns vídeos viralizaram. Teve um que mostrou algumas cenas da Graded School, em que professores também no Halloween se vestem de mulher, mas não é nem isso. Um questionário perguntava para pais de crianças de 3 anos como eles abordavam a temática LGBT com os filhos. Um assunto que simplesmente não diz respeito a essa faixa etária, não é nem o LGBT, qualquer questão sexual não diz respeito a uma criança de 3 anos, né? Mas enfim, tem este vídeo da Graded, um outro que era uma diretora de uma escola ensinando funk para crianças. Então, passinhos de funk, né, mostram elas. Então, você tem vários exemplos. Isso é o que aparece. Imagina o que não aparece. E conversando com especialistas, com fontes, uma delas destacou uma coisa. Aos 3 anos, você forja a personalidade da criança. Dos 3 aos 8, né, nessa fase. Então, são os gostos musicais, o filme que ela vai gostar, a música, o que eu falei aqui, enfim, tudo isso é o que a criança tem. Então, o que você apresenta para ela vai ter uma consequência em como ela vai ser como ser humano mesmo, sabe? Então, esses exemplos eu trouxe nessa matéria para discutir isso e discutir que o Brasil ele tem índices péssimos de educação. As pessoas se formam sem saber matemática, sem saber português, sem saber ciências. E você tira essas matérias do currículo escolar para discutir temas que são os que os pais querem. É o que a família daquela criança acredita ser certo ou não.
né? Então, uma das coisas que a matéria sugere, que os especialistas com que eu conversei dizem, os pais precisam também se posicionar, eles precisam ficar atentos às lições dos filhos, ao que eles estão aprendendo, ao que a escola está fazendo, e falar, olha, não concordo com isso, concordo, por que isso foi ensinado, entender o que está acontecendo no cotidiano da criança. Então, esse é um gostinho da reportagem de capa. Vocês podem ler ela completa nesta edição da Revista Oeste. Vou destacar aqui também a reportagem do Christian Costa. O Christian veio aqui, contou sobre a viagem dele à Amazônia, a visita a uma aldeia indígena em São Gabriel da Cachoeira. Essa reportagem de capa conta mais detalhes dessa viagem e mostra que as ONGs, elas fazem várias dezenas de promessas para os indígenas e neste caso dessa aldeia Pari Cachoeira, nada foi feito. É uma miséria total e absoluta de pessoas que vivem num solo riquíssimo. O solo da Amazônia, e é o solo que essas pessoas, né, poderiam explorar como acontece em outros países. O Christian cita uma reportagem do Gabriel de Arruda Castro, publicada aqui também em Oeste, sobre os indígenas canadenses e norte-americanos que exploram petróleo, chegam a explorar petróleo nas próprias terras e são bilionários. E com isso, com este dinheiro que eles ganham com o próprio trabalho, eles preservam muito melhor a cultura deles. Então, essa reportagem do Christian Costa, o Carlo Cauti, nosso repórter especial de economia, ele fala sobre o estrondo nas contas públicas que está por vir. E ele explica nesta reportagem o porquê isso inevitavelmente vai acontecer. Os gastos públicos estão aumentando demais. Foi enviado, né, pela ministra Simone Tebet, ela apresentou o projeto de lei orçamentária anual e que você só quer, o governo quer gastar muito dinheiro, muito mais do que gastou este ano e não quer economizar em nada, né? Então, como a Simone Tebet falou que o futuro a Deus pertence, parece que o Lula está apostando mesmo numa ajuda divina para conseguir sanar essas contas públicas. O artigo, como eu sempre faço aqui, eu destaco um artigo. Eu vou destacar nesta semana um artigo do Augusto Nunes sobre o 7 de setembro. Ele não é sobre o 7 de setembro, não, mas ele fala também sobre o 7 de setembro. Eu citei as comemorações de ontem, porque eu vou ler um trechinho do artigo que diz: até os Napoleões de hospício entenderam o recado. O Brasil decente não comemora o Dia da Independência sob um governo infestado de liberticidas. Não houve plateia nos festejos organizados por quem sonha com o assassinato das liberdades democráticas. Nem haverá, avisam os vídeos que eternizaram o mais constrangedor momento do 7 de setembro em Brasília. De pé no carro presidencial, o primeiro casal acena para ninguém. Foram essas as imagens que nós vimos e eu queria destacar este trecho do artigo do Augusto. Perfeito. Lembrando que nesta semana nós temos artigos de Carlo Cauti, Rodrigo Constantino, Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Dagomir Marquese, Augusto Nunes e muitos outros. Para acessar todo esse conteúdo é preciso ser assinante da Revista Oeste, então corre lá no site revistaoeste.com/assine e garanta já a sua assinatura. E agora vou liberar a Branca Nunes para o final de semana. Obrigada. Quero registrar que dia 7 de setembro foi aniversário da Branca, ela passou o aniversário trabalhando para finalizar essa reportagem. Agora, merecidamente, hoje comemore o final de semana, aniversário, sucesso da reportagem, bom descanso. Obrigada. Bom programa.